Estamos iniciando aqui mais um episódio do Bate Claquete com um convidado que é da comunicação, que hoje nós descobrimos aqui, inclusive, que nós já tivemos proximidades lá atrás, né, Igor? Verdade. É um prazer, viu, Beto, estar com você aqui. Eu acho que a gente tem aí um bom enredo para tocar aí nesse bate-papo. Tá acostumado com esse formato? Olha, confesso que é o primeiro que eu participo. Sério? É o primeiro que eu participo. Que honra. Pois é. Eu disse, não, vou vencer esse medo, porque apesar de ser o secretário de comunicação, eu detesto dar entrevista. Sério? Foge das câmeras? Fujo. Gosto de botar os outros para dar entrevista, mas não sou muito chegado a dar entrevista, não. Então, eu acho que a gente não tem outro caminho, acho que a comunicação tem evoluído para esse formato, e eu acho que é muito bacana. Inclusive, tem algumas coisas aí que eu tô pensando em fazer neste formato. Opa, tamo aqui. E acho que a gente tem aí um papo bacana para tocar. Esse é o Igor Almeida, jornalista, secretário de comunicação da Prefeitura de São Luís. E hoje a gente vai falar como funciona a comunicação de massa da Prefeitura e como o Igor administra, né, as fake news em tempos de redes sociais. Difícil, missão difícil. Eu imagino. Eu vou falar o teu breve currículo aqui, que não é tão breve. Eu comecei cedo, vamos dizer assim. Pois é, a gente tem a mesma idade, cara. Impressionante isso aqui. Mas vamos lá. Analista de comunicação da SEMAR, foi repórter do G1 Maranhão, Sistema Mirante, coordenador do portal do governo, da Secretaria do Estado de Comunicação Social do Maranhão, editor da TV Mirante, foi responsável pela edição das reportagens vinculadas no JMTV, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, foi responsável pela comunicação do até então deputado Eduardo Braide, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília, jornalista responsável pela comunicação do deputado Eduardo Braide, secretário adjunto de comunicação na Prefeitura Municipal de São Luís, e hoje está nesse desafio aí de ter um município com 1 milhão de pessoas para comunicar tudo que a prefeitura está fazendo, né? Rapaz, é um desafio grande, Beto. Cada dia é um dia. Exemplo de quem faz comunicação, e você sabe muito bem disso. Não existe rotina na prefeitura, porque cada dia temos uma pauta diferente, um problema diferente para administrar, uma causa diferente para defender, e a gente vai tocando o barco dentro daquilo que é a nossa missão, que é comunicar bem, tornar as coisas transparentes, ser parceiro dos veículos e dos profissionais de comunicação. Eu hoje, inclusive, pela manhã estava tendo aqui uma discussão com uma colega e eu estava dizendo para ela que eu acho que é fundamental a gente ter essa parceria não só com os veículos, mas com os nossos colegas de profissão. Porque cargo passa, né? Você está hoje secretário, amanhã você não está mais e a vida vai seguir e eu não vou deixar de ser jornalista. Sim. Né? Então, eu preciso entender que isso aqui não é vitalício, e isso eu tenho internalizado todos os dias na minha cabeça. Sim. E procurar tocar da melhor maneira possível, sem me degladiar com ninguém, sem odiar ninguém, e espero que ninguém me odeie também. Então, tá tudo certo para mim. O cargo, como você falou, o cargo de fato ele é temporário. Sim. Mas o trabalho que você faz como profissional, isso eu até comento com meus parceiros aqui, que isso fica para sempre. Verdade. Né? Verdade. E não é à toa que, como eu falei no início, que o mercado é pequeno, mas toda vez que a gente se encontra, a gente acaba sabendo a reputação da pessoa antes mesmo de conhecer essa pessoa. É verdade. O mercado de São Luís, ele te permite você ser muito conhecido sem ter noção de que você é conhecido, né? Você não tem nem noção da amplitude ou da dimensão realmente que as pessoas têm de você. Então, hoje mesmo, inclusive nessa discussão eu estava dizendo assim, às vezes as pessoas falam das pessoas sem conhecer a história delas, né? Sem saber por onde elas passaram, sem saber quais foram as angústias que elas passaram, os problemas que elas venceram, ou as conquistas que elas tiveram. Então, eu procuro ter muita cautela para emitir qualquer opinião sobre meus colegas, sobre veículos, ou até mesmo sobre qualquer assunto,
Porque, como a gente estava conversando aqui fora, antes de começar, e trazendo mesmo para o município, a gente hoje é para-choque de tudo da cidade, né? Então, é a gente que recebe a primeira porrada e vai entender como é que a gente vai se defender, ou a gente vai afirmar alguma coisa, ou como é que a gente vai trabalhar, na verdade, essa estratégia de comunicação. E aí entra a questão realmente do traquejo que você tem com quem está do outro lado. E eu acho que tem uma coisa que é muito bacana. Por ter sido do outro lado, então isso me facilita pensar como quem está do outro lado. Quando você só é assessor, ou quando você só é o assessorado, você não consegue ter também a dimensão de como quem está do outro lado, quem está no veículo, espera receber essa demanda, né? Essa resposta da demanda, na verdade. Então, eu sempre busco entender se eu vou conseguir atender a demanda do jeito que eles estão querendo. Então eu tenho essa preocupação sempre muito grande de uma nota ser muito precisa. Eu detesto aquela nota vaselina, como a gente diz, que vamos enviar uma equipe para verificar os problemas. Eu não gosto disso. Aquela nota branca sem empatia nenhuma, né? Exatamente, até porque eu entendo que a própria população ela vai te cobrar e ela está certa de nos cobrar. Então eu sempre digo para todos os assessores das secretarias do município que a gente precisa ser preciso. Se eu digo que eu vou mandar uma equipe, eu não vou dizer apenas que eu vou mandar a equipe. Eu tenho que dizer o dia que eu vou mandar aquela equipe. Para justamente as pessoas entenderem que a gente não está dissociado do problema, não está se desvencilhando do problema, mas a gente, ao contrário, está querendo aquele problema solucionado. Sim. Então, é um desafio todos os dias. Fazer comunicação pública em São Luís do Maranhão não é fácil. Não é fácil, como você bem disse, é uma coisa muito restrita, é um mercado muito pequeno, então você, uma hora ou outra, acaba se compatibilizando com algum colega ou algum veículo. E aí você tem que ter sabedoria para administrar, não levar isso pro coração, porque faz mal. Não, e é um verdadeiro jogo de cintura, né? Sempre, sempre. Você tenta fazer uma comunicação institucional, que esse é o teu trabalho. Sim. E como você falou, às vezes a gente se depara aí com alguns colegas de profissão que não consegue separar o Igor pessoal e o Igor profissional. Eu acho que para mim a parte mais difícil é essa. Porque as pessoas tendem a achar que o Igor secretário não faz porque não quer. Ou que o Igor secretário não atende porque não quer. Ou que o Igor secretário mudou, é metido porque agora está no cargo. Eu sei como é que é. E isso, no começo, eu confesso aqui para vocês que me atingia um pouco. Essa questão de dizer que mudei porque assumi um cargo, isso e aquilo outro. Mas aí depois eu entendi, e acho que a idade vai fazendo a gente não absorver tantas coisas ruins. Eu fui entendendo que eu sou responsável por aquilo que eu penso e aquilo que eu sou, não pelo que as pessoas acham de mim. Então, eu levo isso muito de boa. Eu vejo, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, a gente estava conversando sobre isso ainda há pouco também. Eu estou em muitos grupos e aí eu vejo quem é o secretário do Braide. O secretário do Braide é desconhecido, o secretário do Braide ninguém conhece, o secretário do Braide é metido. Já é uma provocação ali no grupo. E aí eu fico olhando, às vezes aquele diabinho fica aqui tentando fazer com que eu vá lá responder, mas aí depois eu digo, não, deixa pra lá, não tem que perder energia com isso. Eu acho que assim, é isso que importa. Críticas você vai receber de todo lado. Sempre. Fazendo coisa boa ou coisa ruim, você vai receber crítica, é normal. É do ser humano. E as pessoas perguntam como é que a gente encara essas críticas. As críticas fundamentadas eu encaro de boa. Eu acho que faz parte, você é uma pessoa pública, ocupa um cargo público, trabalha com a coisa pública, então você tem que estar preparado para crítica. Sim. Algumas fundamentadas, como eu disse, para mim, super de boa. Mas aquelas críticas que você vê que passa do lado profissional e vai para o cunho pessoal, e olha que ainda bem que eu ainda não enfrentei, falando de mim mesmo, sabe? Mas quando eu vejo isso acontecer com o prefeito, isso me deixa assim muito danado da vida. Vira só politicagem, né? Eu acho que a gente pede muito que os políticos sejam maduros. A gente pede muito que a política seja madura. A gente pede muito que... A gente fala muito de defesa da democracia. E acho que quando a gente faz isso, a gente só fala da boca para fora, a maioria das pessoas faz isso da boca para fora. E eu vou trazer para cá porque eu quero evitar polêmicas. Sim. Mas assim, eu acho que quando você entende que o político que está lá,
ele está trabalhando, e eu estou falando, obviamente, do prefeito Eduardo Braide, só sabe da rotina dele realmente quem está lá perto. Então eu vejo um prefeito que chega às 8 da manhã na prefeitura, sai para almoçar, volta e só vai para casa 10, 11 horas da noite. E isso quando ele não tem uma agenda externa, porque ele vai acompanhar uma obra, então ele chega em casa 2 horas da manhã. E aí eu vejo uma pessoa no grupo dizer que o prefeito não trabalha, é um negócio que me deixa assim indignado. E aí é o desafio da comunicação. Claro, né? Claro. Então, eu sei que as redes sociais, de fato, ela ajuda bastante. Eu vejo muitos vídeos do Braide, né, em obras, andando, mostrando o que ele está fazendo na cidade. Mas, e aí você tem outro desafio, que é encontrar os meios de comunicação para chegar exatamente nessas pessoas que fazem a crítica. Porque a gente sabe que a crítica ela não surge, não é daquela pessoa que está vendo ele todo dia. Claro. Às vezes é de uma pessoa que nem está procurando saber e critica. Claro. Eu vou além, Beto. Tem pessoas que criticam e são ferozes nas críticas. E quando olham o prefeito, Ave Maria, meu Deus, é muito abraço, muito amor. Sério, já presenciou isso? E aí vezes? Eu fico olhando, eu digo, tá certo, vamos lá, que faz parte do jogo. Então a gente leva de boa também. Mas você fala uma coisa que é fundamental, sabe? Assim, de entender que as críticas, independente de qualquer coisa, elas virão e você tem que estar preparado para elas e levar em consideração o que de fato precisa ser levado em consideração. Sim. E o que de fato não tem, você deixa para lá e segue a vida. A gente tem uma grande dificuldade, eu acho que hoje, nessa questão da comunicação, Beto, que é a falta de apuração das coisas, sabe? Sim. A falta de checagem das coisas, dos fatos ou das notícias. Todo mundo hoje virou um pouquinho jornalista, então acha que é jornalista e aí dana-se a falar aquilo que vem na telha. Então, e não tem a menor responsabilidade. E aí a gente encontra, inclusive, essas questões. E é engraçado que outro dia aconteceu conosco lá na secretaria uma pessoa que tinha um blog, e eu não me recordo agora o nome, se recordasse falaria sem nenhum problema. E disse que o prefeito tinha feito uma demissão, não sei de que forma. E aí eu fui e disse, olha... Aliás, minto, não foi demissão. Foi uma desapropriação. O Braide mandou demolir 8 casas. Sim. E aí eu digo, meu Deus do céu, que 8 casas são essas que foram demolidas? A operação existiu, mas as casas nunca foram demolidas. Não foi no local que estava citado na matéria, no texto. Então, assim, uma informação completamente distorcida. Fake news. Uma fake news. E aí você entra em contato com a pessoa e a pessoa diz assim, não, eu não vou tirar a publicação, e não foi isso que foi pedida a correção, e eu só faço a correção se me mandarem um documento que comprova que a operação é de 2016, que a ação que resultou na operação é de 2016. E aí você manda, aí você jura que a pessoa vai fazer uma correção, a pessoa consegue fazer pior ainda. Né, dizendo assim, o município esperou 5 anos, 6 anos, 7 anos para cumprir uma decisão judicial. Sendo que o processo estava parado, sendo que tem todo um trâmite burocrático. Então, assim, às vezes você encontra também muita gente com má fé. Então, quando acontece isso, eu sempre oriento a minha equipe para dizer assim, gente, vamos deixar isso para lá, porque quanto mais a gente falar, pior vem e volta, o efeito reverso é sempre muito pior. Cada vez vai ser pior. Então é melhor a gente deixar para lá e passar por cima. E passar por cima. Porque se der atenção também para tudo que vai acontecendo, meu amigo, você não trabalha. Você não vai ter tempo para trabalhar. Você não trabalha. E você tem que dar atenção para coisas que são importantes, na verdade. Mas enfim, Igor, o podcast, ele tem um formato diferenciado, né? No sentido de você falar um pouco de você como profissional. O Bate-Claquete, ele quer mostrar muito os profissionais da comunicação e como cada um trabalha dentro da sua área. Mas óbvio que como você é secretário, a gente vai ter que entrar em algumas questões aqui, só que todas elas dentro da comunicação. Perfeito. Então eu vou fazer algumas perguntas e aí no final te convido para falar mais do teu processo, né? Você vai explicar na primeira pergunta aqui. Eu vou começar elas. Vamos lá. Vamos lá. Por que você decidiu seguir a carreira de jornalista, cara? Olha, Beto, eu acho que é bem clichê o que eu vou dizer. E acho que algumas pessoas já disseram isso aqui. Eu acho que eu não escolhi o jornalismo. Eu acho que o jornalismo me escolheu. Eu nunca me vi
fazendo absolutamente outra coisa que não fosse comunicação. Mas teve influência familiar? Assim, não, pai, sou mãe? o primeiro jornalista da família. Mesmo? Tenho agora um primo que é jornalista, mas eu sou o primeiro da família que segui pelo caminho da comunicação. E tem uma curiosidade. Eu entrei na faculdade muito cedo. Eu sou da 2ª turma da antiga Faculdade São Luís, hoje Estácio. Sim, sim. E eu, antes de entrar na faculdade, eu ganhei uma bolsa de Direito. Uhum. E aí não quis. Para você ver, a minha filha, eu fiz Direito. Uhum. A minha filha, ela tá com 18 anos e escolheu jornalismo. Olha aí. E é assim, eu acho que é uma coisa que te pega pela vontade de comunicar realmente e de entender como é que é esse processo. Eu entrei muito cedo na faculdade, saí muito cedo também, me formei com 23 anos. E já saí da faculdade trabalhando na área. Me considero uma pessoa muito inquieta. Eu não me acostumo a ficar parado e nem sou comodista na profissão. Eu acho que as experiências que estão aí, que você leu no início, acabam falando por si. Nunca tive receio de arriscar na profissão. Eu acho que a gente precisa arriscar. Quem faz comunicação, se ele não tiver um pouquinho mais de coragem, ele não faz comunicação. Sim. Principalmente no mercado como é o de São Luís, que é muito restrito, é muito pequeno, com poucas oportunidades. Então você precisa ser ousado consigo mesmo. Não adianta você querer ser ousado com os outros e esquecer que você não pode estar parado. Você não pode fazer a mesma coisa. Isso aconteceu em todas as minhas experiências profissionais. E destaco aqui, eu acho que a questão realmente de ter passado pelo Sistema Mirante. A gente sabe que é a maior, né? O maior veículo, o maior grupo que existe. Eu passei por lá, cara. E quando você tá... e você vai comungar comigo disso. Quando você tá lá, ou quando você quer entrar lá, você acha assim, meu Deus, eu zerei a vida, né? Sim. Eu tô na Mirante. E aí, com o passar do tempo, você vai vendo que existem infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades no sentido de eu posso ir além, eu posso usar mais, eu posso ter outras frentes de trabalho, assumir outras responsabilidades. E foi isso justamente que aconteceu. Então, eu larguei, deixei a Mirante, para assumir, de fato, um trabalho. E eu vou contar uma curiosidade, você vai entrevistar, que você me disse, a Juliana. Sim, sim. Eu saí da Mirante para trabalhar com a Juliana. Ah, foi na Cores? Foi. Eu saí de lá para ir para Cores. E aí passei um pequeno tempo com Juliana, passei menos de um mês, foi quando eu fui trabalhar com o Eduardo Braide, que era deputado estadual na época. Inclusive, farei com o senhor Eduardo Braide 7 anos trabalhando com ele. Comecei em 2016. Então você saiu da assessoria de comunicação da Cores já para trabalhar. Isso. Cara, é porque essa parte, assim, eu sou um apaixonado pela parte política, né? Sim. Da comunicação. Tanto que comentamos aqui nos bastidores o que eu tô querendo, né, para pós-graduação. Mas eu acredito também que a quantidade de situações que nós somos submetidos é o que nos transforma em ser profissionais melhores também. Claro. Né? E você está coberto de razão, Beto, porque acho que só tem uma coisa que faz com que a gente pense dessa forma. Eu acho que você é muito parecido comigo nesse aspecto de não ser acomodado. E quando você não é acomodado na área que você escolhe, aí você se permite experimentar várias coisas dentro dessa área que você escolheu. Então eu nunca fiz questão de tenho que aparecer, quero ser repórter. Não. Sim. Fui repórter por um acaso do destino. Mas sempre entendi, mesmo não sabendo direito o que era, que o meu lugar era no jornalismo político. Eu nunca me vi fazendo varejo, nunca me vi fazendo esporte, nunca me vi fazendo economia. Nunca fez uma reportagem de buraco aqui em São Luís? Fiz em 2000 Na Mirante? Não, na Difusora. Eu fui repórter da Difusora. Eu brinco com isso, porque o Danilo Quixaba esteve aqui. Aí ele falou assim, Beto, eu trabalhei também na Mirante. Eu fui pra lá. Aí eu falei, o que você fazia lá? Matéria de buraco. eu tô com o secretário de comunicação aqui, eu tenho que fazer essa brincadeira. Danilo é uma comédia. Todo jornalista que passa na Mirante brinca com isso. Pois é. Eu não fiz matéria de buraco lá, mas fiz matéria de buraco na Difusora. Foi o meu primeiro local de trabalho, inclusive na área. Foi na Difusora.
Tá, aqui eu já ia te perguntar quais experiências você adquiriu trabalhando nas diferentes áreas da comunicação, mas eu acho que se resume à questão política. Sim. E aprender como é que funciona. Sim. As várias facetas da comunicação, né? Sim. E é importante desse detalhe, eu acho, que a política também foi evoluindo e a forma de você se comunicar hoje na política é completamente diferente de 2006, quando eu comecei a trabalhar com política. Você fala com relação à estrutura ou os meios de comunicação? Com relação à questão da comunicação, a estrutura da comunicação mesmo. A forma de você se comunicar hoje é completamente diferente. O eleitorado é diferente, as pessoas entendem a política de forma diferente. Elas interagem muito mais, elas participam muito mais, e isso te faz ir além daquilo que você já fazia lá atrás. Você precisa ser mais assertivo naquilo que você comunica. Sim. Se você dá uma resposta um pouco evasiva, a pessoa vem e te argumenta facilmente. Eu acho que as redes sociais acabaram ajudando para isso. Isso que eu ia te falar. É um portal, assim, de comunicação direta. Sim. Óbvio que a prefeitura deve ter vários canais, ouvidorias e tudo. Sim. Mas a rede social pessoal de cada um, se não tiver um acompanhamento e uma assessoria ali atuante, né, para saber o que está acontecendo na cidade, e vocês têm que fazer isso, porque a história da pequena crise que pode virar uma coisa gigantesca, né? Eu acho que o celular de qualquer pessoa hoje é meio de comunicação para reclamar, para falar mal, para falar bem. E aí as assessorias têm que estar tudo E tem uma coisa, né, que eu acho que faz a diferença aí. Quando você tem um político que ele é ativo nas redes sociais, isso, em vez de te dificultar, o que aconteceria facilmente há tempos atrás, facilita muito o teu trabalho. Sim. Muito. Porque, e aí eu falo especificamente das redes do prefeito. O prefeito é um ator muito atuante, né, nas redes sociais. E isso acaba nos facilitando porque a denúncia chega na rede dele. Os pedidos, obviamente, chegam na rede dele. A questão de elogios ou de críticas ou de sugestões, primeiro é na rede dele, não é na rede da prefeitura. Sim. Então isso acaba nos dando munição para trabalhar de forma melhor. Então a gente pinça muita coisa da rede do prefeito para levar para as secretarias resolverem, e aí o resultado disso sim a gente coloca nas redes da prefeitura. Então hoje a gente já faz um caminho inverso, que seria primeiro pelas redes da prefeitura para depois ir o resultado para a rede do prefeito. Sim. Então a gente entende, eu sempre digo para ele, eu digo, o senhor é responsável pelas ações da prefeitura, não tem para onde a gente correr. Porque na hora, a gente vai colocar, por exemplo, a secretaria A ou a secretaria B. Não adianta, não tem o apelo, não tem a pegada. Então vamos pro prefeito, que o prefeito fala. Ele diz, mas tu gosta que eu fale? Eu digo, claro. Ele vira o próprio canal de comunicação. Exatamente, né? Ele, na verdade, é o principal personagem. E olha, eu vou te dizer, mexe como ninguém em rede social. Às vezes não consegue falar com a gente, ele mesmo publica, e aí liga só para avisar. Olha os comentários, responde comentários, ele liga para dizer, tem comentário tal, eu quero que responda assim, preciso que seja respondido assim, ou então liga para dizer, não responde esse comentário, eu mesmo quero responder. Então ele consegue se virar bem. Formação é formado em direito, né? Questão de direito Eu tô vendo, tá puxando brasa para sardinha. E Igor, existe uma diferença muito grande da época que você era assessor de imprensa do Eduardo na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal para o trabalho que tu faz agora? Com certeza. Com relação a... Eu não falo nem com relação a demanda, mas a estratégia utilizada. Com certeza. Como você pode comparar, assim? Vamos lá. Os 3 trabalhos que você... Eu acho que enquanto legislador, você assume uma postura de cobrança. Você não é resolutivo. Hoje somos executivo e é importante que a gente dê resultados. Então eu não tenho hoje que cobrar ninguém. Eu sou cobrado. Né? Somos cobrados, o prefeito é cobrado. Então, na época da Assembleia e na época da Câmara, você estava lá para legislar, para solicitar, para pedir, para apelar, né? Você apresentava projetos e você defendia aquele projeto. Hoje em dia, você tem que ser o executor dos projetos, das ações. Então, a gente assume uma postura hoje mais de, uma posição mais se expõe mais, de né? protagonista e disposição maior.
Com certeza. E aí a comunicação trabalha bastante. A comunicação trabalha muito, muito, porque você precisa estar antenado e atento a tudo, né? Sim. A gente sabe que, e como eu disse, das redes sociais, o prefeito de fato é um político muito ativo e muito atuante. Então isso dá uma gama maior de trabalho e de responsabilidade para a comunicação. Né? Você precisa estar sempre muito atento ao que está sendo veiculado e divulgado sobre o prefeito e sobre a prefeitura, para que de fato você chegue lá e diga assim, tá certo, Beto, isso aqui procede, não, Beto, isso aqui não procede. E aí às vezes o Igor é um pouquinho chato quando vai dar uma cobrada. Mas você já teve um treino ali como secretário adjunto, né? Sim. Tem muita diferença, assim? O adjunto pegava mais porrada do que o secretário. Como é que funciona? Na verdade, eu acho que sempre foi compartilhado, sabe, Beto? Sempre foi compartilhado. Eu nunca deixei de atuar na área da comunicação e por incrível que pareça hoje, enquanto secretário, eu só agreguei, além da comunicação, a questão burocrática e administrativa de uma secretaria, né, municipal. Foi um treino, né? Foi um estágio ali. Foi. Eu imagino. Mas é engraçado que, enquanto adjunto, eu não cuidava da parte administrativa. Então, para mim, o maior desafio, por incrível que pareça, não foi cuidar da comunicação, porque isso eu já fazia. Foi entender a parte burocrática da coisa. Né? O serviço público ainda é um pouco burocrático e você precisa entender todo esse processo, todo esse trâmite que tem por dentro de cada secretaria municipal. Eu tinha tido essa experiência de trabalhar em secretarias mais estadual, então os trâmites são completamente diferentes. Sério? O estado tem um trâmite, uma tramitação específica e o município tem outra. Então, sistemas diferentes, operações diferentes. Então, você precisa se inteirar de tudo que está acontecendo lá dentro, senão você não trabalha. Essa parte burocrática, ela atrapalha o teu trabalho? Algumas vezes ou ela organiza? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Mas faz parte. Né? Faz parte, a gente precisa seguir o rito. Então é uma coisa que eu não abro mão, Beto. Eu acho que você pode pular etapas e ao pular etapas você vai lá na frente voltar 50 casas porque você pulou uma única etapa. Então eu procuro fazer sempre a coisa muito acertada. Muito acertada, sempre com o aval dos órgãos de controle, tanto do município quanto estaduais. Eu entendo que eu tenho que ser responsável comigo mesmo e responsável com a coisa pública. Porque a gente conversava mais cedo sobre essa questão de cargo ser muito passageiro. E aí só tem uma coisa que a gente tem que levar da vida muito bem, seguro. É o nome que a gente tem, é aquilo que a gente construiu na vida. E eu acho que quantas vezes for necessário voltar, não sei quantas vezes, para ver se aquele processo está certo, para mim está tudo bem. Mas a burocracia, eu sei que em qualquer cargo público não é fácil. Às vezes, como você falou, se não fazer da maneira correta, você tem que voltar algumas casas. Mas... podia ser um pouquinho melhor. Mais rápido, né? Algumas coisas, nos processos. É isso. E Igor, hoje, quais são as principais estratégias que são utilizadas para promover e divulgar as ações da prefeitura aqui em São Luís? Vamos lá, a gente tem hoje a questão realmente da publicidade, porque ela faz parte de todo e qualquer poder, e isso não vai mudar tão cedo. A gente tem ainda uma força muito grande dos veículos de comunicação, especialmente televisão e rádio. A gente trabalha muito fortemente a questão das redes sociais. Quando a gente precisa fazer alguma comunicação em específico, a gente tem algumas estratégias para direcionamento de público, para fazer com que as pessoas recebam esse conteúdo mais rápido. Isso envolve também o WhatsApp e são ferramentas indispensáveis para fazer comunicação hoje, seja no ramo privado quanto também no público. E a gente também debate muito hoje com a agência, com quem está de fora, para a gente entender o que é que está faltando. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a consciência de que o nosso trabalho, ele nunca, e não tem nenhum trabalho que seja perfeito, se você se predispõe a ter a cabeça aberta e entender que algumas pessoas que estejam de fora do teu processo podem contribuir com o teu processo, tá tudo certo. Desses canais, qual que tu consegue ter um feedback melhor do teu trabalho? Assim, muito rapidamente, rede social, sem dúvida sempre, nenhuma. Rede social. Rede social é indiscutível hoje em dia.
Indiscutivelmente. Mais rápido pra ter e até diria, rede social, Instagram. Instagram? É mesmo, fotos ali. Olha só. A gente tem uma coisa muito instantânea nesse retorno da população. A gente estava falando há uns 2 episódios atrás com uma fotógrafa e ela estava comentando isso, que a imagem, ela está substituindo as palavras. Muito, né? muito. As pessoas, elas hoje, e aí eu costumo dizer... Menos, Pois é, eu ia dizer até um pouquinho, ser um pouquinho mais ousado. A gente tem uma dificuldade na rede social, apesar do alcance da rede social. As pessoas, elas não leem. Cara, então vamos lá, e eu vou te citar exemplos práticos. Campanha de vacinação Covid. Você coloca lá num card liberada a vacina para pessoas a partir de 18 anos. A primeira pergunta no comentário: eu tenho 19 anos, eu posso? Então, assim, a gente hoje, quando a gente vai fazer uma legenda, quando a gente vai fazer um post, a gente lê, lê mais uma vez, e a gente cada vez que for lendo, a gente vai trocando uma palavra para tornar isso ainda mais acessível. Eu até diria que as pessoas não têm preguiça de ler. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que a pressa hoje pela informação, ou a pressa de ter informação, é um negócio que faz com que as pessoas acabem não lendo da forma como devem ler. Entendeu? Eu acho que tá tudo tão dinâmico, é tudo tão rápido que a gente não sabe, assim, o que fazer ou como ler, e vamos passando, e aí eu só olho a foto e já deduzo aquilo. Eu acho que é a interpretação da imagem. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que é isso que está acontecendo. Agora imagina você comunicar através de tantas secretarias, cada informação. Nossa, cara. Quando a gente chegou na prefeitura, quem me antecedeu fazia uma prática que eu particularmente não concordo, que é descentralizar ao ponto de não saber o que está sendo feito. Sim. E eu digo, não, nesse primeiro momento vamos trazer para cá para a gente entender como é que a gente vai se comunicar e até mesmo a gente ter uma linguagem única. Não adianta eu ter 20 secretarias, cada uma delas falando uma linguagem. Sim. Né? Vai ser uma coisa louca, uma torre de Babel, ninguém vai se entender, eu não vou saber o que está acontecendo. E aí, no começo, cada secretaria do município não tinha rede social. E aí eu disse, não, vamos criar rede social de todo mundo. Hoje é individualizado? Cada secretaria tem? Cada secretaria tem. Entendi. E aí, vamos criar rede social de todo mundo. Não, pelo amor de Deus, tive algumas frentes que foram resistentes, mas consegui furar essa questão. E eu acho que foi a melhor maneira que a gente encontrou. Porque imagina hoje, Beto, eu ter uma comunicação centralizada no canal da prefeitura, falando de trocentos milhões de assuntos. Eu ia pulverizar a informação, mais do que já é pulverizada, porque ações tem várias e todos os dias. Sim. E aí a gente não ia conseguir se comunicar. Então hoje me deixa muito feliz, por exemplo, quando eu olho uma SMTT da vida, lança a nota lá e aí eu vejo as matérias. Em nota, a secretaria nas redes sociais disse isso, disse aquilo outro. É sinal de que o trabalho rendeu. Então hoje, passado esse tempo que a gente já está lá na SECOM, eu, graças a Deus, hoje eu já fico só mais observando. Fiquei curioso agora com uma coisa, só para eu entender. Então, a secretaria ela tem autonomia de fazer a sua própria comunicação. Ou eles criam essa comunicação, é submetida à SECOM. Exatamente. Exatamente. Então, cada um cria sua comunicação, submete à SECOM, com a aval da SECOM. Publica. Exatamente. Cara, por que eu faço isso? É interessante. Por que eu faço isso? Porque eu consigo unificar a linguagem. Ter unidade. Eu consigo fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Né? Todo mundo se comunique da mesma forma. Por outro lado, você não tem vida, né? Até tenho. Até tenho. Porque a tua equipe é grande lá, né? Até tenho. Eu faço minha equipe trabalhar um bocado, mas eu tenho. Cara. O filtro passa primeiro por eles e depois, no final, vem para mim. Aí, quando já vem para mim, eles já olharam. Eu faço um ajuste aqui, outro ali. Mas é 24 horas. Eu acho interessante. Porque, como você falou, já acompanhei a comunicação tanto da prefeitura quanto do estado, e tinha essa questão da autonomia, mas até a linguagem gráfica, cada secretaria tinha uma. E aí quando você olhava aquelas cores, tudo, você fala, será não que é o mesmo município? Será que não é fake? Será que é realmente secretaria? Porque uma das coisas que a comunicação nos ensina, e o jornalismo ele acompanha um pouco isso,
é que a unidade gráfica, ela transforma uma prefeitura, um governo do estado, num canal único de comunicação. E é justamente o que a gente preza, é o que a gente busca desde o dia que a gente pisou na prefeitura. Certinho. Quando a gente cria essa identidade, eu quero fazer com que as pessoas, quando olhem um prédio com aquelas faixas nas paletas, azul, verde, amarelo, identifiquem que é a prefeitura. Quando olham um card que tem uma piscadinha, é da prefeitura. Quando tem e inclusive fomos algumas vezes criticados porque abreviamos o nome prefeitura. A gente usa hoje Prefis. A Prefis informa, a Prefis comunica, a Prefis está de olho, Ei, pessoal, vem com a Prefis, São João da Prefis, Carnaval da Prefis. Então, a gente conseguiu trazer uma linguagem que, outro dia, inclusive, eu recebi uma marcação no Instagram do pessoal falando uma frase que a gente usa costumeiramente nas nossas postagens. Não sou a prefeitura, mas não sou a prefeitura, mas trabalho sem parar. Criou o bordão. Então, isso é muito legal, porque você acaba criando justamente essa identidade. E isso facilita o teu trabalho. Algumas coisas seguem já no meio que no automático. Sim. Né? Quando você tem uma crise, aí realmente não tem como ser no automático, porque cada crise é uma crise, cada crise tem suas peculiaridades. Mas no geral, tranquilaço demais. Inclusive, essa frase final já leva para outra pergunta aqui. Como a Prefeitura de São Luís lida com as críticas e as sugestões da população em relação aos serviços públicos? Vocês têm um canal de comunicação direta? A gente sabe que a rede social já é o maior canal de comunicação. Mas existe uma ouvidoria para casos mais sérios? Como é que funciona essa comunicação? Existe ouvidoria, mas como você bem disse, Beto, hoje a comunicação está na palma da mão, no celular, é rede social total. Não adianta a gente ir para aquele meio burocrático de você entrar em contato e você fazer a sua denúncia, ou fazer a sua sugestão, ou fazer a sua crítica. Basta eu pegar o celular e ir lá e dizer assim: prefeitura, pelo amor de Deus, arruma o buraco da minha rua. Sim. Prefeitura, aqui o transporte demora. Então, hoje é rede social. E inclusive, as redes sociais das secretarias nos ajudam nessa questão. Porque, às vezes, entram na rede do prefeito, ok. Entram na rede da prefeitura, ok. Mas já identificaram que a SMTT tem uma rede social, a CEMOSP tem uma rede social, a Sensa, que é de segurança alimentar, tem uma rede social e por aí vai. Então, acaba fazendo as redes sociais acabam fazendo esse filtro para a gente, Sim. das secretarias. E aí as assessorias das secretarias acabam nos repassando. Para quem é da comunicação e vai gostar de saber disso, Dalva trouxe essa questão aqui. Vocês usam clipping para as redes sociais e tal? Ela entrega um relatório com tudo que está acontecendo para vocês? Tudo nosso é monitorado. Né? Tudo nosso é monitorado, tanto veículos quanto redes sociais, para a gente entender o que é que está acontecendo, qual é a pauta daquela hora, porque hoje em dia não tem pauta do dia, tem pauta da hora, né? Pelo dinamismo da comunicação. Então, isso facilita a nossa vida, até para a gente saber de que forma que a gente vai atuar e por onde a gente vai começar. Sim. Né? Cada assunto acaba tendo uma particularidade na sua estratégia. Não adianta eu entender como receita de bolo que vai dar certo, porque não vai. Não vai. Entendi. Não, mas a ferramenta ela é primordial para quem faz assessoria, né? Com certeza. Sobre quais são os principais programas, né? Projetos e programas que estão sendo desenvolvidos hoje na Prefeitura de São Luís? Vamos lá, eu acho que o principal hoje que eu destacaria em primeiro lugar é a questão do trânsito livre e a questão do asfalto novo, porque eu acho que, principalmente o asfalto novo, você não tinha costume de olhar em São Luís as ruas e avenidas sendo asfaltadas fora do período eleitoral. E eu acho que isso é uma premissa muito bacana do prefeito, de fazer com que esse trabalho seja feito o ano todo, todos os anos. Sim. E aí eu levo adiante essa questão do asfalto novo para a zona rural, que sempre é muito esquecida. Então ele tem uma atenção muito grande para a zona rural. Você fazer esse serviço de pavimentação na zona rural facilita não só a vida das pessoas, principalmente, claro, a vida das pessoas lá, Sim. mas você facilita a vida dessas pessoas no sentido de agricultura familiar, vem muita coisa da zona rural para a cidade, para o centro, você melhora a qualidade de vida deles, e aí eu vou citar exemplos que são clássicos para a gente hoje.
Imagina você morar no Cajupari, que não é tão longe, Sim. e você esperar 30 anos por 6 quilômetros de asfalto. 6 quilômetros de asfalto não é nada, né? E a gente conseguiu entregar, e foi uma promessa do então candidato Eduardo Braide, que se ele ganhasse, ele voltava lá para fazer a estrada. E aí ele fez, e não fez só a estrada, fez o cais, uma paisagem fantástica que tem ali, que a maioria da população não conhece aquela região ali. E aí ele fez a urbanização do cais, fez a estrada, fez drenagem. A gente tem um grave problema em São Luís, que é problema crônico. Ninguém quer gastar dinheiro fazendo obra de drenagem, porque drenagem é no fundo da terra e não aparece. Cara, e não dá voto. É recorrente, né? Passa né? Assim, eu já acompanhei um outro prefeito, né? Que ele, um prefeito, comentava isso. Ele falou, olha, a gente não consegue, ou melhor, a gente percebe que a população não enxerga esse tipo de obra aqui, e por eles não enxergarem, e ele tem essa informação através de pesquisa, entra prefeito, sai prefeito, o pessoal não liga, não faz. E aí, só que hoje, como eu te disse, o eleitorado é diferenciado. As pessoas pensam diferente. Sim. Então, a gente está tendo um problema de chuva na cidade, em todo o Brasil, inclusive, né? As cidades maranhenses debaixo d'água, gente desabrigada, gente desalojada. São Luís não é diferente. A gente tem uma atuação muito forte da Defesa Civil do município, da CEMOSP. O próprio prefeito foi nessas áreas de risco, esteve conversando com os moradores. E aí você observa claramente a diferença. Em vez da gente estar fazendo só obra superficial, a gente está indo fazer drenagem. Como é que a gente concebe, por exemplo, Beto, o retorno da UEMA, que eu me entendi por gente, e você deve também ter se entendido por gente conhecendo o retorno da UEMA, e o retorno da UEMA agora está recebendo obra de drenagem. E sempre alaga ali, né? Agora. Não é uma outra coisa. Então, assim, a gente observa que a forma de fazer política hoje do prefeito é completamente diferente. É claro que ele sabe onde ele quer chegar, é claro que ele sabe o trabalho que ele tem que fazer, óbvio, mas eu acho que uma coisa que é muito bacana, e isso me faz gostar muito de estar com ele, é estar preocupado realmente com aquilo que precisa se preocupar. Porque ele também poderia fazer a mesma coisa que os outros. Sim. Não, vai passar chuva e a gente vai seguir o nosso trabalho. Vamos asfaltar aqui, asfaltar ali, tá tudo certo. E na verdade não, a gente vai lá no problema, corrige o problema. E vou citar, para encerrar essa parte de asfalto, o anel viário. Sim. O anel viário foi uma obra entregue pela gestão anterior à nossa. E com 3 dias, 4 dias, a obra estava pro fundo. E aí você vai lá, identifica o problema. Qual era o problema? Não fizeram a drenagem da obra. Uhum. Então é muito simples, eu passar uma camada de asfalto, entregar e está tudo certo. E isso, né, nossa gestão tem sido uma coisa que você tem, o prefeito tem corrigido. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu me recordei disso. Em uma administração passada, foi feita aquelas galerias, né? Lá do centro, desculpa. Certo. Lá próximo do mercado municipal. Certo, o mercado central. Mercado central. Aquela região que sempre alaga, o que tem sido feito lá, assim, atualmente? Lá a gente tem uma atuação tanto do município quanto do estado. Sim. Existe uma força-tarefa estadual, como também existe uma força-tarefa do município. Desobstrução dessas galerias constantemente. A gente tem um grave problema em São Luís de descarte irregular de lixo. Acho que falta aí uma cultura realmente ambiental, uma educação ambiental das pessoas. Pasme você, limpezas de canais e galerias a gente encontra facilmente. Geladeira, sofá, televisão. Sério, cara? Sim. Tiramos toneladas e toneladas de lixo toda vez que é limpo. Toda vez que vai ser limpo. É um trabalho feito de forma preventiva, mas que a rede de escoamento de São Luís é uma rede muito antiga. Né? E não dá para culpar só as chuvas. E não dá para culpar só as chuvas. Então, por exemplo, no Mercado Central, e aí aqui eu não estou falando nada fora do que é o nosso trabalho, a gente precisa fazer uma obra de drenagem todo em torno do mercado. E drenagem realmente profunda. Porque senão ele vai continuar alagando, né? Você vai fazer o desentupimento e tudo. E é uma região baixa. É uma região baixa da cidade. Então você acaba tendo que realmente fazer um trabalho mais profundo, né? Agora imagina, que aí é outro problema. Inclusive,
da tua equipe administrar, fazendo uma obra maior, sim, mais profunda, separa um comércio inteiro ali. Com certeza. Então, isso é um estudo... Outra crise. Outra crise. É verdade. Então, a gente tem conversado com os comerciantes do Mercado Central e do entorno do Mercado Central. Existe, sim, o projeto. Eu vi o projeto do Mercado Central. Sim. Belíssimo, vai ficar. Mas a gente sabe que para o mercado ser reformado, a gente precisa relocar aquelas pessoas que estão ali trabalhando. E pasme você... Aqueles que estão hoje no Mercado Central, a maioria é reticente em sair do Mercado Central. Acho que por medo de perder a clientela, perder renda e tudo. E aí a gente tem um trabalho aí de conscientização dessas pessoas, que não é da noite para o dia, não vai ser da noite para o dia, que está sendo feito, inclusive pelas secretarias, já tem um tempo para poder chegar e conseguir fazer o mercado. Porque não adianta a gente chegar lá, tira todo mundo, eles não sabem para onde eles vão, e aí a crise fica maior, e aí você tem que administrar a questão da obra e administrar gente. Então fica muito complicado. Mas é importante você colocar dessa forma, porque... entra e sai períodos de chuva, sempre tem as matérias, né? Mostrando esses alagamentos. E aí o pessoal sempre aponta para a prefeitura. Sim. A culpa é da prefeitura. Sim. Que não fez a obra. Só que quando a população imagina que para poder resolver realmente um problema desse, a prefeitura também vai ter que ter um outro espaço para esses empresários. Os empresários têm esse lado do medo de perder os seus clientes. Sim. Diminuir as suas rendas, e tudo isso é absorvido pela prefeitura como a culpada. Sim, e a gente leva isso, acho que não como fardo, mas como uma pedrinha no sapato. Eu vou dizer... Pedrona, uma pedra maior, uma pedra... Tô sendo sutil. Mas eu te digo uma coisa, a gente conseguiu fazer esse ano, com o período das chuvas, não vou falar parceria, porque eu acho que os veículos têm também a mesma responsabilidade que a gente. E eu acho que a gente conseguiu fazer com que os veículos entendessem que a prefeitura, ela pode ter culpa? Pode. Claro que pode. Não está se falando da gestão, Eduardo Brade está se falando da prefeitura como ente. Mas a gente conseguiu fazer com que os veículos entendessem que a população precisa também colaborar. Então, como foi que a gente fez isso? A gente está mostrando que a cidade está alagada. Vem aqui, vamos acompanhar uma limpeza de canal e galeria. Então, quando a emissora chega lá para cobrir uma limpeza de canal e galeria, que ela usa, que ela mostra um sofá, que ela mostra uma geladeira, que ela mostra toneladas de garrafa PET, toneladas de lixo, ela entende que a culpa não é da prefeitura. E aí? Então você já entende, você já olha o VT sendo feito de forma diferente, você já olha o apelo também para a população, né? Então a gente conseguiu fazer esse ano com que os veículos pudessem compreender que a gestão tem que ser compartilhada. E eu estou falando de alagamento, mas isso é recorrente inclusive com o descarte irregular de lixo. Sim. Então, quando a gente faz isso, as pessoas dizem assim, a prefeitura não faz coleta. Meu querido, claro que faz. Faz periodicamente, sistematicamente. Mas pasmem vocês, quando a gente faz a coleta de lixo, não dá 10 minutos, tem uma pessoa com uma sacola de lixo jogando no meio da rua. Seria muito radical eu sugerir uma lei para multar os sujões? Existe, e eu acho que o problema é muito maior, sabe, Beto? É a questão cultural mesmo. Apesar de você ir no bolso da pessoa, e a gente sabe que no bolso dói, sim, mas não vai adiantar, porque o principal a gente não vai conseguir fazer, que é fazer a pessoa aprender que ela não tem que jogar lixo na rua. Não, eu falo porque ali no centro, os sujões, né, não é só pessoa física. Não, as empresas sim. Não é sim, isso? Sim, a empresa sim. Só que a gente tem um diferencial das empresas. E que eu acho que ainda é um agravante maior. Existe uma decisão da justiça em que o município não é responsável pela coleta até determinado quantitativo de lixo. Sim. Né? E a gente tem um agravante justamente aí, porque o que é que as empresas dizem? O município podia recolher, tá passando aqui e não pode recolher o meu. E aí acha que pode fazer isso e tudo, mas a gente tem uma atuação muito forte da Blitz Urbana
com relação a essa questão do descarte ali na região do centro, pelo menos, porque a gente sabe que atrapalha a vida de todo mundo, além de trazer doença, trazer animais que não tem que estar ali. Então a gente tem uma atuação bem forte da Blitz ali na região do centro. É difícil? Muito. Você vai ali na Rua de Santana, Rua Grande, no fim do dia você vai olhar uma montanha de lixo. Eu já passei lá várias vezes, já vi isso. E aí a gente faz a coleta quando é no dia seguinte, de novo a mesma coisa. Então é questão cultural mesmo, infelizmente. É questão cultural. Lá, assim, eu não sei, mas eu uso muito serviço, que é o ecoponto. Lá próximo tem ecoponto? No centro não tem ecoponto. Não? Não, no centro não tem ecoponto. Já seria uma sugestão interessante aí, né? Muito. Só que aí a gente esbarra naquilo que você acabou de citar. Um espaço para fazer o ecoponto. Ah, não tem? Não. Como é que a gente vai fazer no centro que é tombado, você vai pegar uma área ali? Ah, burocracia. Entendeu? Entendi. Ei, Igor, tem todos esses canais de comunicação, principalmente as redes sociais. Certo. E aí a gente já entra mais um pouco no nosso tema aqui, que são as fake news, né? Que a prefeitura enfrenta. E a fake news hoje, ela pode ser criada tanto pela população ou até por jornalistas mesmo, né? Pessoas que, infelizmente, de maneira maldosa, cria aquilo ali com outras intenções. Infelizmente. Existe uma verificação de notícia falsa que chega à prefeitura, ou a prefeitura adota alguma estratégia para combater essas fake news? Essa é a primeira pergunta. Certo. E se existe algum canal de verificação de fake news, assim como existe fato ou fake. Fato ou fake e tal, a prefeitura trabalha com isso? Vamos lá. Eu acho que tu toca num ponto, Beto, que eu acho que é o maior gargalo que nós temos hoje. Principalmente quem deveria prezar pela informação propriamente dita, pela veracidade da informação, que são os jornalistas e que acabam não prezando por isso. Eu tenho uma resistência muito grande com relação a algumas páginas que eu vejo, porque não dá para você nem querer desmentir o fake, porque simplesmente não entendem dessa forma, fazem justamente o que você acabou de dizer, vão para outro viés e fazem outra coisa, e aí aqui a gente tem que ser claro, politicagem. E isso é muito ruim, porque você acaba se compatibilizando com os colegas, porque você não faz aquilo, né? Para mim aquilo é errado, e sempre será errado. E aí você toca num ponto que eu acho que também é muito bacana. Como é que a gente hoje lida e trabalha para checar se aquilo é fake ou não? O monitoramento nos ajuda muito para essa questão, porque ele chega de forma quase que instantânea para nós, e aí a gente vai em busca nas secretarias. Aconteceu isso? Não aconteceu? Se aconteceu, aconteceu de que forma? Como é que a gente vai se posicionar? Eu preciso que vocês me digam, e aí entra realmente a SECOM como responsável pela comunicação, perguntando para as secretarias que estejam envolvidas naquele caso específico, para que ela me municie, e aqui na SECOM a gente traçar a estratégia daquilo que a gente vai fazer. E aí, como eu disse, é muito difícil hoje você lidar com o fake, principalmente nessa blogosfera toda, porque cada um atende os interesses que tem. Então, não prezam pela comunicação efetiva, verdadeira, justa, que dá direito ao contraditório e que te permite falar, te dá voz. E aí isso acaba complicando bastante. Então, num primeiro momento, a gente acabou se estressando muito, se zangando muito, se irritando muito. Hoje, algumas figurinhas que eu vou me resguardar de dizer nomes, claro, já entram no limbo mesmo de deixar para lá, porque não vai adiantar. Você pode entregar ouro para a população e ele vai tratar de dizer que você roubou aquele ouro para entregar para a população. Você pode fazer, e eu estou falando aqui, eu vou até fazer uma ressalva, não só de blogs, eu estou falando inclusive de veículos. Sim. Porque eu vou citar um exemplo, inclusive, que aconteceu no fim de 2021, exatamente. Nós anunciamos o cartão
o cartão escolar para merenda. As pessoas podiam chegar e comprar alimentos nos mercados, nos supermercados e tudo. E aí teve um veículo que fez uma matéria dizendo que o prefeito estava entregando cestas básicas para alunos, que aquilo era uma vergonha, que aquilo era isso, que aquilo era aquilo. E aí eu li mais uma vez, eu disse, não, isso aqui eu não posso deixar passar, eu vou ligar para lá. E aí liguei, conversei com o coordenador, e o coordenador disse, mas não é cesta? Eu digo, claro que não. Leia a matéria que está na página da prefeitura que você vai entender exatamente o que é o programa. Eu não vou conceber que um veículo como esse escreva uma aberração, porque a informação ela está errada do começo ao fim. Ela traz uma informação que não existe. Se ela não existe, ela é fake. Sim. Então ele disse, então eu vou olhar aqui e eu vou consertar. Aí depois me ligou. Olha, Igor, me desculpa, você tem razão, eu estou tirando a matéria do ar. Então, isso é uma gotinha no meio do oceano. Mas como é que, a responsabilidade da verificação da fonte, né? É do jornalista, cara. Pois é. Se vocês passam essa informação para a população, né, do que está sendo feito, e é distorcido por causa de politicagem, é óbvio que aqui nunca vai ser crime, mas, cara, é como você falou, é difícil a única coisa que você pode fazer é considerar ele como um mau jornalista e deixar ali de lado, porque você vai absorver demais e não vai resolver absolutamente nada. É um negócio que vai tirar a tua energia, você vai concentrar suas forças para resolver uma coisa que, no fim das contas, se for resolvido, não vai adiantar mais nada, porque o mal já foi feito. Sim. Né? O virou verdade, porque a gente tem essa cultura também aqui em São Luís de vi em tal lugar, é verdade. Vi em outro lugar, é verdade. Olhei no site tal, é verdade. E na verdade não é bem assim. Sim. Né? Tem coisas que você olha em sites tais, em veículos tais, que não é verdade. Sim. Não condiz com a realidade. Então, como eu te disse, tem vezes que eu acabo me compatibilizando com os colegas, mas tem coisas que não dá para você deixar passar. Tem coisas que você precisa chegar e meter o pé, bater o pé e dizer assim, aqui não dá, dessa forma não dá. A gente vai fazer comunicação, a comunicação vai daqui para lá e vem de lá para cá e a gente afina e vamos dar certo. E às vezes as pessoas não entendem. Aí entra aquela máxima que a gente falou lá no início. Sim. Igor mudou. Igor tá diferente. Não, mas Igor tá metido. É por isso que a pergunta, se a prefeitura de fato ela tem esse canal. Porque a gente nunca criou um canal específico de fato e fake. Fato fake. Não, entendi. Nunca fez. Até porque, como eu te disse, os próprios assessores, as páginas das secretarias, os perfis, na verdade, todo dia. Um buraco não sei aonde, engoliu não sei quem. Aí tu vai lá, tem um buraco desse tamanhinho. O ônibus tal pegou fogo. Como eu vi outro dia, inclusive. Sim. O ônibus pegou fogo e assustou os passageiros. Cara, o ônibus não pegou fogo. O ônibus teve um superaquecimento do motor. Houve uma fumaça densa. Sim. Foi apagado com o extintor. Foi colocado o extintor. Não vou nem dizer apagar, porque senão vão pegar daqui e vão dizer Sim. que teve fogo, tá vendo? Então, me pegaram o extintor para conter qualquer possibilidade de chama e não teve fogo. Mas aí, saiu em tal lugar... Teve fogo, foi um incêndio. Tu pode dizer a vida todinha que não teve. Cara, mas aí que tá. Qualquer adolescente hoje com... Quer mais água? Não, obrigado. Qualquer adolescente hoje com um programa simples de editoração gráfica, né? Ele cria uma fake news ali, através de uma postagem, e viraliza. Só que aí eu vou te dizer, a gente nem precisa dessas editorações, não. Porque na cara dura se faz fake news. Né? Na cara dura. Gente conhecida. Demais. E quando a gente fala de politicagem, eu acho que existe uma coisa que é muito feio. Eu acho que quando você preza pela fake news e você leva essa fake news adiante, não é só a politicagem, não. Eu acho que falta realmente um pouquinho de caráter, sabe? Sim. Porque eu não posso me deixar levar por uma informação falsa
e defender essa informação falsa sem ter um mínimo de desvio de caráter. Porque se eu sei que essa caneca está aqui em cima da mesa e foi você que colocou, e eu vou dizer que ela surgiu do nada e vou levar isso em consideração o tempo inteiro e destacar isso e reforçar isso, endossar isso. Tem gente que está não sei quanto tempo na imprensa do Maranhão e que simplesmente age como se a minha palavra enquanto município não valesse nada. Sim. E ainda desqualifica. E mais do que isso, coloca em xeque aquilo que eu passei de informação. Então, como é que eu vou lidar com uma pessoa dessa? Não tem como. Existe um desvio de caráter que aí eu não vou conseguir fazer nada, só se ela nascer de novo para ela voltar com caráter, né? Então, algumas pessoas, algumas figuras dessas eu levo já em banho-maria e vamos embora, porque aí eu vou fazer o meu trabalho, a gente trata de mostrar de outra forma o que é a verdade e tudo. Algumas coisas a gente consegue reverter, outras a gente não consegue. E ainda bem que eu tenho não vou chamar de líder, porque eu acho isso tão demagogo, mas eu tenho um chefe, um gestor que acaba entendendo o que acontece. Sim. E isso facilita muito a vida. Então ele sabe até onde a perna da gente alcança, até onde o braço da gente alcança, até onde a gente consegue desmentir e entende que, infelizmente, isso faz parte do jogo sujo. Até porque você não vai perder tempo com toda a informação. Eu não vou me sujar com jogo sujo. Não vale a pena. A gente só tem uma vida, não dá pra... Exatamente. Igor, como é que a prefeitura incentiva a participação popular por meio da comunicação? Eu entendo que a população, como eu disse desde o início dessa nossa conversa, hoje é diferente. Ela é participativa, ela é atuante, ela é ativa, ela te cobra, mas ela também te sugere. Você já percebeu que várias das perguntas que eu fiz, a gente volta para as redes sociais. Cara, o que virou as redes sociais para a comunicação? É um veículo indispensável hoje, Beto. Quem está fora das redes sociais está fora, não vou dizer do mundo, mas está desconectado total. Realmente. Porque hoje as pessoas chegam para o prefeito na rua e dizem assim: prefeito, eu deixei um direct para o senhor. Entendeu? Rapaz, prefeito, sério? Eu mandei a foto da minha rua para o senhor no direct. Prefeito. Sério, cara? Sim. Sim, e olha, o prefeito conhece alguns dos seguidores dele. Quando ele olha na rua, ele diz: olha, lá vai fulano que me segue desde quando eu era deputado estadual. É um negócio muito louco. Então, como você disse, está completamente desconectado quem está fora desse mundo. E aí, tu disseste que a gente sempre volta para a rede social. E por incrível que pareça, a rede social acabou sendo nossa principal vitrine para essa questão da interação. Sim. Né? É inevitável que as pessoas interajam. E a gente sempre faz, às vezes, um testezinho assim. A minha equipe diz assim: secretário, a gente podia colocar uma pergunta para as pessoas responderem. E eu sempre fico meio ressabiado. Mas é instantâneo. Na hora que tu faz a pergunta, vem assim um calhamaço de comentários dizendo e interagindo contigo. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a prefeitura seja vista não com a distância que era, e eu acho isso muito bacana. A gente tinha a prefeitura até certo tempo atrás, a prefeitura para cá e a população para cá. Sim. Hoje a gente consegue fazer isso. Eu outro dia estava comentando, inclusive, Beto, que eu acho que a gente deve muito isso ao prefeito. Porque ele acabou sendo o nosso carro-chefe e levando a prefeitura para perto das pessoas. Então não existe hoje dissociação entre prefeitura, prefeito e população. As pessoas entendem que a prefeitura faz, mas a prefeitura só faz porque é o prefeito que diz. Sim. É o prefeito que comanda, é o prefeito que está lá na frente. E isso para nós é bacana nessa dança para fazer comunicação. Não, e é como você falou, essa questão do Braide, apesar da formação em direito, sim, e ele saber utilizar, é claro que o direito influencia bastante nisso, mas desde aquele debate lá atrás, que ele deu uma virada de chave, deu um baile. Eu estava lá, viu? Cara, assim, virou case de estudo. Sim. Aquele debate, porque como a gente é um curioso da ciência política, aquela virada de chave, aquela postura, as respostas, é aí que a gente da comunicação percebe a importância, né? Claro. De ter
Eu vou colocar o Bride como um produto. Sim. A gente tem um produto já bem embalado, bem feito, que sabe falar, que sabe se postar nas redes sociais, que é um cara que está junto da comunicação, que não tem medo de fazer vídeos e tal. Porque imagina se você tivesse um gestor que falasse assim, olha, eu quero que você seja meu secretário de comunicação, mas eu não quero aparecer. Cara, olha o desespero pro secretário. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. E aí, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. Quando eu cheguei para trabalhar com o então deputado Eduardo Bride, ele não era tão afeito à questão da rede social. A gente conversou muito. Eu pensei que ele nasceu com aquilo na mão, celular na mão. Porque... Não. Quando eu cheguei, a gente tinha algumas resistências e a gente foi conversando. E eu acho isso muito bacana, porque a relação que a gente construiu de 2016 até aqui me permite olhar uma evolução assim astronômica. É uma evolução assim completamente fora da curva. Porque eu tinha um deputado que não tinha muita visibilidade em rede social. Eu estou dizendo não tinha muita, era quase nada. Sim. Eu entrei para trabalhar nessa questão da comunicação, claro, já vislumbrando aquela então campanha de 2016. Mas a gente tinha um produto, como tu disseste, de não faço selfie, não gosto muito de selfie. E aí eu dizia, não, nós temos que fazer selfie. Trabalha ao longo dos anos aí, sim, né? E hoje você vê ele pega um celular e vai lá e tira selfie com as pessoas. Ele pega o celular e faz a foto. Então hoje a gente vê um cara extremamente dinâmico em rede social. Como eu disse, ele faz os conteúdos. Media training com ele ou foi natural? Ele fez um media training, isso lá no início. E aí realmente eu acho que o debate foi a virada de chave. Eu participei dessa preparação para aquele debate. E cada pergunta daquela e cada resposta daquela, nós discutimos e medimos as palavras para saber o que ia ser dito. É claro que tem a pitada dele completamente. Ele é o político e como político é irretocável naquilo que fala, na postura que tem. Deixa eu te perguntar já por curiosidade mesmo do mercado de comunicação. Quem fez na época esse media training com ele, assim? Carla Georgina. Foi Carlinha? Carla Georgina, Simone Gratz e Glenda Santiago. Conheço as três, bem assessorada. Foram elas que fizeram, falei com elas e aí elas fizeram a proposta e fizeram um media training com ele. Agora ele é um cara muito aplicado. E isso facilita a vida, né? Ele é um cara que e tem uma vantagem, eu costumo dizer isso para ele, não é nada de primeira mão, eu de forma exclusiva. Ele tem uma vantagem que eu acho que o diferencia das demais figuras políticas, digamos assim. Ele ouve bastante, ele pondera bastante, ele... Quando toma uma decisão, ele já pensou bastante. É claro que eu acho que a experiência e os anos vão fazendo ele a fazer isso de forma muito mais automática. Então, por exemplo, eu tenho uma posição de determinado assunto, digo para ele qual é a minha posição e ele diz, não, a gente não vai fazer isso. Eu estou olhando lá na frente, a gente tem que fazer assim, 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 porque lá na frente vai acontecer isso, isso, isso. E pasme você... sempre dá certo. Então, assim, eu já olho e digo, não, tá tudo certo, a gente faz do jeito que tu tá dizendo, que o senhor tá dizendo e vamos embora. Então, existe um bate-bola muito grande. Até porque eu acho, e você vai concordar comigo, para você ser um assessor, ou você gosta do seu assessorado, para você fazer esse trabalho, ou então ele nunca vai dar certo. Ele nunca vai dar certo. Você precisa ser íntimo do seu assessorado, ao ponto de você olhar o seu assessorado e saber se ele tá bem, se ele não tá, se ele quer falar, se ele não quer falar, se ele quer falar o que ele quer falar. Você tem que se comunicar só no olhar com o seu assessorado. E quando ele não tá bem e ele quer falar, o assessorado falar, não, calma, hoje não é o dia, porque aí entra a vantagem de ouvir. Sim. Aí entra a vantagem de ouvir. Porque, assim, por que eu comentei isso? Nós já tivemos nos bastidores, né, de algumas campanhas, tudo. Existe muito isso, a gente fala assim, candidato, essa entrevista, esse local, não é pra ir. Não, eu vou que eu me vire em qualquer situação. Eu falei, mas o capital político que você pode perder é maior, então pra sua imagem não é legal. Não, mas eu vou. Quero.
tem uns teimosos, cara. Tem, claro que tem, óbvio que tem. Às vezes, inclusive, a gente resvala em ter ido, mas por uma boa fé com quem tá de má fé contigo. Sim. Né? Mas assim, graças a Deus, nessa caminhada de 2016 para cá, a gente não tem tido muito problema com relação a isso. Ele se sai muito bem de todas as pegadinhas que querem fazer. Isso me deixa muito tranquilo. É um político que vai em qualquer emissora. Ele não faz seleção de perguntas. Uhum. E costuma sempre dizer a todos os comunicadores que vão entrevistá-lo: quanto mais difícil a pergunta, melhor para mim. Então isso me deixa muito tranquilo. Muito tranquilo. Dá menos trabalho para assessoria. Dá menos trabalho, claro. Claro que dá menos trabalho. Mas às vezes a gente tem aquele trabalhinho de... E é por isso que eu te disse que a gente precisa ter essa sintonia muito apurada, muito afinada, assessor e assessorado. Sim. Porque na hora que eu vejo que vai surgir uma pegadinha, eu só olho. E aí a pessoa entende o que é que eu quero dizer. Não vai por aí, né? A pessoa entende. E é engraçado, às vezes, é muita informação na cabeça. E às vezes eu fico sempre, óbvio, por trás das câmeras ou de frente, como nós estamos aqui. E aí a gente se comunica muito rápido. Se eu vejo que ele vai dizer alguma coisa que não é para dizer, ou que eu entendo que não é para dizer, ou ele esqueceu de falar alguma coisa, o papel que ele tem na mão é o papel que eu tenho na minha, eu já escrevo, já passo, e ele olha e já entra na seara daquilo que eu tô falando e daquilo que eu pincelei. Então existe essa relação assim muito apurada. E eu acho que é muito bacana, porque ela reflete naquilo que o prefeito representa para as pessoas. Sim. Ela reflete no político que ele se tornou. Ela reflete e que tem se tornado, porque eu acho que, diferente daquele que acha que de fato já está moldado, o prefeito não tem isso na cabeça. Né? E isso eu acho que é muito bacana. Então a cada tempo eu posso evoluir, e eu acho que quando você tem esse entendimento é fantástico, né? Ninguém está ali já no sentido pleno e dizendo estou 100% perfeito. Não existe esse político. Existem falhas? Claro que sim, e a gente corrige, e o melhor de ter falhas é você reconhecer as suas falhas e acertar para não errar mais. Então, acho que acho que São Luís soube fazer a sua escolha em 2020 e a gente tem buscado honrar essa escolha todos os dias. É um trabalho muito difícil, não é algo fácil de maneira nenhuma. Você tem muitos obstáculos, principalmente por gestões que não prezaram pelo cuidado à cidade. Sim. E isso te deixa muito amarrado em certas situações. Mas o prefeito tem feito muita coisa nesses 3 anos, né? Então, estamos no 3º ano de gestão, tem feito muita coisa. Assim, eu entendo que toda área, né, toda área que a prefeitura ela atua, ela é... Como é que eu vou colocar? Ela é primordial. Sim. Mas dentro do governo, dentro do governo do Braide, tem alguma área que vocês encontraram, assim, que estava realmente em estado de calamidade? Vamos dar um foco maior aqui, porque com certeza isso aqui está muito grave. Qual área? Educação. Educação? Sim. Beto, nós tínhamos escolas que a fachada da escola ainda tinha a administração de João Castelo. 2012. A marca de João Castelo. A gente tinha escola que não tinha o vaso sanitário, só tinha o buraco lá. A gente tinha escola que tinha essa situação e o banheiro sequer tinha porta. Cara, eu não consigo entender como é que logo na educação é uma das coisas mais a gente tinha complicadas escola, do Maranhão. A gente tinha escola com gambiarra de energia. A gente tinha escola com sem água, sem nada. A gente tinha escola sem quadro, a gente tinha escola com carteiras todas quebradas, a gente tinha escola de todas as formas. Então, quando eu te digo que algumas coisas me deixavam bem irritados, é muito injusto a gente dizer hoje que a gestão Braide não investiu na educação. Sim. Você reformar uma rede inteira e você passou 1 ano com ela fechada em 2020, você não reformou, não botou um prego numa parede. Você não fez nada. Hoje você sabe o número de quantas escolas? 256 escolas nós temos no total. O prefeito já reformou, acho que em 70%, 60%.
dessas escolas. É muita escola reformada. É claro que precisa melhorar, óbvio. Eu acabei de dizer, nenhum governo é perfeito, né? A gente fez alguns tipos de reforma. Algumas escolas precisaram ser reformadas do zero. Tudo. Do piso ao teto. Tudo reformado. A gente tem uma escola emblemática que é a Darcy Ribeiro, enorme ali perto do Coroadinho, né? E que estava fechada há trocentos anos. E o prefeito mandou reformar inteira. A escola é enorme, ficou linda. Voltou ao que era, tem quadra nova. Entregou semana passada três quadras, todas reformadas nas escolas municipais. Está fazendo 6 creches em tempo integral. Sim. Então tem muita coisa sendo feita, muita coisa. Então o compromisso dele com a educação fez agora a questão no início do ano deu o reajuste de 15% para os professores, entregou computador para esses professores todos da rede para facilitar o preparo de aula e tudo. Então tem buscado dar condições para os professores e para os alunos. Vai entregar kit escolar, vai entregar kit pedagógico. Então, existe uma preocupação com a educação, principalmente porque a gente vem de uma pandemia que praticamente zerou o conhecimento dessas crianças, né? Então a gente tem uma deficiência a ser sanada dessa pandemia, que a gente sabe que vai demorar ainda muito tempo para ser sanada, né? Um prejuízo muito grande para o aprendizado das crianças, realmente. Prejuízo para as crianças, diria prejuízo para os profissionais, sim, né? Estressados, cansados, alguns esgotados mentalmente por conta da pandemia também. Então existe um projeto sim de recuperação dessa rede, no sentido realmente de valorizar o professor, mas também oferecer as melhores condições de trabalho para eles. Aí tu entra e diz assim, mas vocês têm o apoio da rede? Da rede nós temos. Entra a politicagem no meio? Claro que entra. Tá, mas a gente esquece a politicagem e faz o que tem que ser feito. Tá certo. Mas tá aí uma boa pergunta. A pandemia atrapalhou muito? Muito. Todo o planejamento que tinha a ser feito. Muito. Áreas, por exemplo, paralisou tudo, né? Áreas, por exemplo, como a cultura e o turismo, extremamente prejudicados. Extremamente. A gente tinha aí a questão de fazer um calendário municipal de eventos. Como é que tu faz no meio de uma pandemia? Não faz. Tem que parar. Vai parar porque vai fazer como? Híbrido? Vai fazer online? Só para dizer que tem. Então, hoje sim, se tem uma programação dentro do município para essas duas áreas. A gente tem uma área de turismo trabalhada muito fortemente, né? Vendida inclusive lá para fora. A gente participa de feiras, está fora do Brasil. A gente tem levado o nome de São Luís. A gente fez um São João belíssimo ano passado. A gente fez um carnaval resgatando as nossas tradições ali na Passarela do Samba. Sim. Então a gente tem hoje uma preocupação disso. Eu acompanhei um pouco esse ano o trabalho que o Marquinhos do Ailib fez lá, na Passarela do Samba. Realmente ficou belíssimo o trabalho lá. Para essa turma que consegue manter o carnaval vivo, né? Aquele carnaval de passarela. Para quem não foi, eu fui um dia, passei lá tudo. Mas muita chuva. Muita chuva. Trabalhei os 4 dias, viu? Foi mesmo? Só na chuva. Aí teve isso que atrapalhou, não fiquei muito tempo, mas estava belíssimo mesmo. Não, a gente tem uma coisa conosco. E isso, o próprio Marco, ainda bem que tem também esse mesmo sentimento. A gente quer fazer com que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento à cultura. A gente tem que resgatar isso. Isso está se perdendo no meio do caminho. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a casinha da roça é importante a gente ter de volta, que as rodas de tambor elas precisam estar acontecendo em todos os lugares, porque isso é a nossa identidade. No carnaval a gente teve aí os blocos tradicionais, teve as escolas de samba, a gente olhar aquela escola de samba, eu desfilei em 2, inclusive, nas 2 campeãs. E você olhar as comunidades envolvidas naquele processo, naquele corre-corre, naquela adrenalina que faz parte da comunidade deles, é muito legal. A gente viu muita gente chorando na Passarela do Samba, muita gente chorando, de bloco e de escola de samba, assim, sem acreditar que estavam conseguindo colocar uma escola na rua, o bloco deles na rua. Então isso dá um sentimento de gratificação mesmo, assim, de gratidão mesmo pra gente, porque
Não é fácil você fazer cultura, porque a gente realmente não agrada todo mundo. Sim. Né? E você conseguir fazer um carnaval daquele tamanho, na estrutura que nós oferecemos, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha da comunicação, pela primeira vez transmitido pela prefeitura. Sim. Né? A gente fez aí uma transmissão de quase 48 horas de transmissão, 48 horas de transmissão, dos 4 dias que transmitimos, 2 dias de bloco, 2 dias de escolas de samba, com apresentadores, com comentarista, as pessoas lá o Joel Jacinto, que é lendário daqui de São Luís, lindo lá, conhecendo as pessoas, entrevistando as pessoas, conhece todo mundo. Então ele ia lá, conversava com a dona menininha que estava lá na escola e que estava emocionada porque estava voltando, o próprio Joel emocionado porque estava olhando o carnaval. Então isso é muito bacana, né? A gente conseguiu trazer de volta essa essência daquilo que é nosso, só tem aqui. Igor, tem escola de samba lá no Rio de Janeiro. Eu não estou falando do ritmo, eu não estou falando... História. É outra história, tem outra pegada, outra característica. Então é bem bacana. A gente tem nosso estilo musical, a cultura, os vários ritmos. Claro. Tem uma mistura ali, não é só samba, né? Não, tem outra história ali claro também. Que não, claro que não. Você olha ali, como é que eu vou dizer que não é só nosso quando você olha uma escola e um bloco que vem do desterro? Sim. Né? O desterro é o desterro e dispensa comentários. Então você olha ali e vê uma escola que tem todas essas características, como você bem disse, do que é nosso, da nossa essência, da nossa identidade. Pois, Igor, a gente está indo aqui para a reta final. Eu confesso que várias perguntas aqui eu tive que cancelar, porque por incrível que pareça o papo foi fluindo e eu percebi que a gente já tinha falado algumas coisas que eu ia perguntar, entendeu? Pronto, é melhor assim. Mas, vai tudo natural. Já fica o convite para você vir uma próxima vez. Tu pode fazer suas considerações finais, fica à vontade, mas gostei muito do bate-papo. Eu acredito que as pessoas vão conseguir te enxergar melhor como um profissional, não só o Igor secretário que tem que pegar porrada todo dia, entendeu? Porque atrás de cada profissão da comunicação tem um ser humano. E o Bate-Claquete, ele é um pouco disso, assim. A gente quer mostrar os bastidores, não os bastidores da prefeitura, como funciona, mas é o profissional que está ali atrás, como ele trabalha, como ele atua, para que os alunos, né, de jornalismo, de outras áreas da comunicação, entendam um pouco qual é o teu trabalho, né, dentro da prefeitura, e entender também que não é fácil, são vários pontos de vista, claro, né? Quem está de fora acha que é uma coisa, você que está de dentro dá tua opinião aqui, a pessoa, poxa, realmente esse ponto que ele tocou eu não imaginava que era assim, né? E aí a gente vai trocando essas experiências, todo mundo vai aprendendo um pouco. Claro. Beto, eu agradeço imensamente, assim, o convite. Eu acho que o Bate-Claquete faz uma coisa que eu acho que é fundamental, que é fazer com que as pessoas nos conheçam, acho que de verdade, né? Sim. Porque às vezes as pessoas olham, e eu falava isso hoje de manhã, as pessoas falam das pessoas sem conhecer a história delas. E isso é muito injusto em alguns momentos, porque você não sabe o que é que aquela pessoa passou ou o que ela enfrentou para chegar onde ela está. Sim. Então eu respeito o máximo a história de todo mundo, porque eu entendo que, assim como eu, as pessoas também têm os seus percalços, as pessoas têm os seus dias ruins, e aí eu levo isso muito, muito de boa, não boto no meu coração. Eu costumo dizer que eu não guardo dinheiro, que dirá rancor. Não preciso guardar isso, que é ruim e só faz mal para mim. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que fazer comunicação pública, principalmente a comunicação pública, é uma das tarefas mais difíceis, porque você trabalha muito e você às vezes é muito injustiçado, né? Você se dedica muito e às vezes a tua dedicação ela é vista como uma obrigação, e isso é muito ruim. E eu espero continuar sendo jornalista por amor à profissão, por paixão à profissão. Antes de ser secretário, eu sou um jornalista e eu quero ser jornalista sempre. Sim. Eu nunca quero não quero nunca sentir que o cargo ou a função que me deram, que me concederam, ultrapasse a essência do jornalista que está aqui dentro.
sabe? Assim, prezar pela boa informação, prezar pela verdade, prezar pela parceria com os meus colegas de profissão, prezar pelos veículos que comunicam. Eu acho que isso faz parte da essência do bom comunicador. Eu costumo dizer que eu sinto muito orgulho do filho da costureira ter chegado onde chegou. Eu sou muito grato à minha mãe pelos ensinamentos que ela me deu, e um dia eu disse para uma determinada pessoa que há valores que o dinheiro jamais vai poder comprar. Então eu procuro ser muito leal aos meus princípios. Eu acho que a gente precisa ser leal consigo mesmo, né? Para que a gente seja leal com os outros. Então eu não fujo nunca da minha essência, porque justamente eu preciso que as pessoas entendam qual é a minha essência, para elas saberem que o Igor está aqui independente de ser o secretário. Amanhã eu posso não ser mais secretário e eu vou continuar sendo o mesmo Igor. Então eu costumo sempre olhar o outro e entender que o outro pode estar num dia ruim e aquilo não reflete o que o outro é. Sim. Então, eu costumo sempre buscar esse entendimento comigo mesmo. Então, assim, muito obrigado. O Bate Claquete é um espaço fantástico para que as pessoas, de fato, possam entender que tem pessoas aqui, né? Não tem só a pessoa pública, tem pessoa física com CPF com família, sente dores, exatamente, que fica exausto, exatamente, que tem vontade de desistir, que olha para frente e diz assim, não, mas não dá para desistir porque a gente já chegou até aqui, vamos embora, mesmo capenga, vamos seguir. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu ter um papo, como eu disse no início, muito bacana. Como eu falei, né, a gente mostra o lado humano do profissional. Isso é legal também no Bate Claquete. E é difícil a gente se mostrar. Muito difícil. Porque você cria uma capa, né? É verdade. Fico preocupado com um monte de coisa ali na comunicação. E é engraçado, porque eu no caminho, vindo pra cá, eu disse assim, eu não vou poder falar tal coisa, eu não quero falar tal coisa, eu não vou falar tal coisa. E tudo que eu disse que eu vinha pensando que eu não ia falar, eu falei. Isso é bom? É bom. Porque você tira as amarras que não tem necessidade de amarra. Eu acho que você precisa ser transparente. Sim. E eu acho que como eu disse aqui, eu sou responsável por aquilo que eu sou e por aquilo que eu falo. Eu não posso ser responsável pelo que as pessoas entendem. Mas ainda assim, se entenderem errado, eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Então tá tudo certo. Meu amigo, mais uma vez te agradeço. Obrigado, querido. Eu que agradeço a você, viu? Até o próximo Bate Claquete. Até o próximo. Já tá aqui na agenda. Vamos marcar aí um outro assunto. Chamar uns assessores aí pra gente bater um papo em conjunto. Pode deixar que eu chamo sim. Tá bom? Obrigado, querido. Pessoal, obrigado por terem assistido a gente até aqui, né? Aqui a gente se encerra mais um Bate Claquete com o Igor e até a próxima.